gente! Estamos chegando aqui pela Vibe Mundial, também pela Astral TV. Seja muito bem-vindo ao nosso momento de espiritualidade, magia, boas energias, esse nosso momento de troca, né, de diálogo. Gente, sempre agora no início da semana, eu vou trazer para vocês aqui as tendências astrológicas para cada signo. Então fica de olho que sempre no programa de segunda ou de terça-feira nós teremos esse bate-papo com os 12 signos do zodíaco, ok? Por quê? Porque às vezes você teve um dia corrido, você não conseguiu ver seu horóscopo, então a gente vai trazer aqui para você poder se preparar para a sua semana. E vai ser uma conversa bem gostosa, que nós vamos falar sempre aí com os 12 signos de Áries a Peixes. E você sabe que nós estamos num período movimentado, astrologicamente falando. A gente teve aí um eclipse recentemente, né, no sábado, dessa vez um eclipse solar, ou seja, o Sol foi encoberto, né? O Sol foi afetado aí pela Lua, né? Que acabou se projetando ali na frente dele, então foi um eclipse parcial que aconteceu na manhã do sábado. Antes disso, um pouco antes, tinha tido um eclipse lunar também, né? Que muita gente falou a respeito. O lunar aconteceu no signo de Virgem. O solar aconteceu no signo de Áries. Então estamos num período aí de muitos acontecimentos astrológicos, temos Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado, nos convidando a rever determinadas coisas. É momento de revisão, muito mais de revisão do que de se lançar para o novo. Então dê uma segurada aí em coisas que você pretende iniciar, deixe para dar esse start mais adiante, porque agora o momento é de rever. Mas eu vou começar conversando com os 12 signos do zodíaco aí, a gente vai batendo um papo gostoso, tá? Vamos lá falar com Áries, gente, primeiramente. Bom, o ariano, ele tá num ótimo momento para fazer programação em família. Eu sei que Áries tem muita energia, às vezes gosta de passear, sair, ver gente, interagir, mas é o momento de você interagir com as pessoas de casa. Então, fazer, por exemplo, programas como assistir uma boa série, maratonar, ver um filme bacana, preparar aquele jantar gostoso, né, e chamar aí as pessoas, os filhos, para vir para casa, se forem casados, ou juntar todo mundo ali na frente da TV, comer uma coisa gostosa, tomar um vinho, é um momento para isso, Ares, ou para fazer coisas ligadas à casa. Exemplo, de repente arrumar as gavetas, organizar as roupas, jogar fora o que não serve mais, trocar a cortina, mudar os móveis de posição, resolver alguma coisa referente à casa, lar, alguma manutenção. O momento é para isso, Ares. Estas são as recomendações. Agora eu vou falar com Touro. Você que é taurino, nesta semana, tome cuidado para não ter confronto com a pessoa amada, porque eu falei no início do programa que Vênus está retrógrado e Vênus rege o seu signo, tá? E também rege os temas afetivos. Então, você que é de touro, pode vomitar, digamos assim, na pessoa amada coisas que estão te trazendo insatisfação. Tome cuidado com isso para não ficar batendo de frente, entrando em choque com frequência, tá? Isso não só com a pessoa amada, mas com alianças também que são importantes para você, como de repente sócio, sócia, um parceiro de trabalho, tá? Então fique atento aí para você não entrar em conflito com pessoas com quem você tem alianças importantes já formadas, tá? Agora, eu vou falar com Gêmeos, tá? Então, atenção geminiano, a gente sabe que você faz 10.000 coisas ao mesmo tempo, porque você é dinâmico e aí você acaba sendo acelerado às vezes também. Isso dá aquela ideia de que você tem uma certa ansiedade. Pode ser que tenha, querer fazer 1.000 coisas ao mesmo tempo. Muitos geminianos podem desenvolver, né, também uma certa ansiedade em alguns momentos por conta disso, tá? Gêmeos, a dica para você é não se apegar na quantidade das coisas, mas busque focar na qualidade das suas entregas, tá?
Mercúrio, ele está retrógrado, né, no signo de Áries, então isso pode fazer com que você, geminiano, coloque a carroça na frente dos bois. Evite isso, haja com cautela esta semana, tá? Agora, gente, eu vou conversar com o signo de Câncer. Bom, a vida do canceriano vai estar agitada. É um período de muitos acontecimentos, então que exige de você certo dinamismo. Podemos dizer que de tédio você não se incomodará essa semana. Então vai ser uma semana movimentada, agitada. Então ela vai exigir de você flexibilidade e também capacidade de adaptação, porque às vezes você vai se programar para fazer as coisas de uma forma, mas os acontecimentos vão exigir que você faça num outro formato, tá? Então, toma um certo cuidado com isso, viu, Gêmeos? Assim, de você, Gêmeos não, Câncer, de você ficar irritado, ficar incomodado, porque as coisas não fluíram da forma como você se programou. Ao invés de ficar perdendo energia por conta disso, irritado e tentando colocar as coisas novamente no trilho que você gostaria, se adapte. É mais fácil, tá, Câncer? Então, semana que vai exigir de você adaptabilidade, tá? Além disso, a sua capacidade de liderança estará em evidência. Então, se você perceber que às vezes as coisas estão meio dispersas em algum grupo que você faz parte, pegue a frente para fazer com que elas andem, tá bom? Essa é a dica. Agora chegamos em Leão. Você, meu irmão de signo, é o momento de falarmos aí, hein? O que vai acontecer para a gente? Bom, vamos saber juntos. Uma semana que você pode se sentir um pouco em destaque, ou com as atenções ou holofotes para você. Isso pode ser bom, mas também pode ser ruim, tá? Então, aproveite as oportunidades para passar a sua mensagem de uma forma bacana, tá? Fique mais atento, porque às vezes a gente pensa que assim, a gente pode ficar à vontade, mas tem momentos que você está sendo observado e não sabe, tá? Então, o que acontece? O Sol está trocando energias com Mercúrio e com Vênus. O Sol rege você. Mercúrio é o astro da comunicação e Vênus é o astro das parcerias, tá? Então, isso pode fazer até com que pintem oportunidades para você de fazer novos negócios e parcerias que você não está contando. Fique atento e não deixe essas oportunidades passar. Depois que elas passam, não necessariamente elas voltam, né? Então, agarre aí as possibilidades que surgirem para você, tá? Agora eu vou falar com Virgem, o sexto signo do zodíaco. Gente, o virginiano, geralmente ele é muito prático, mas nessa semana ele vai estar um pouco mais emocional e vai se sentir também um pouco sensível, tá? Então, você virginiano já costuma ser aquele que quer ajudar as pessoas que você gosta. E aí, às vezes, você pega para organizar a vida da pessoa. Mas lembre-se que, às vezes, o que o outro precisa é apenas ser ouvido. Então, ouça, sabe? Escute ali o que aquele melhor amigo, melhor amiga, se você perceber que tem necessidade de desabafar com você, que aquela pessoa está precisando disso, ouça. Você não precisa pegar os problemas do outro para si. Às vezes é só permitir que o outro seja ouvido, tá? Você vai estar com muita vontade de ajudar as pessoas que você ama. Faça o que tiver dentro das suas possibilidades. Não se sobrecarregue por conta de problema dos outros, tá? Já já eu vou falar com o restante dos signos, mas agora eu só quero comentar com você que eu tô lá no Instagram, se você não está me seguindo, siga, @eduscarfon, tá? Com N de navio no final. E você também pode se inscrever no meu canal no YouTube, é o Edu Scarfon Oficial. Se você quiser rever essas previsões para os signos, esse horóscopo, ele vai ser postado logo mais no canal no YouTube, tá? Então se inscreva e também aproveite, ative o sininho para você receber as notificações, ok? E para quem quer agendar uma leitura de tarô comigo, eu continuo atendendo diariamente. Tem um WhatsApp específico para isso. É o código 11, número 97374
5755. É isso o zap para leitura de tarô. 119 7374 5755. Agora, vamos voltar para o horóscopo falando com o signo de Libra. Atenção, libriano, a gente sabe que o símbolo do signo de Libra é a balança, né? Por quê? Porque precisa do outro para se equilibrar. Então, a balança são dois pratos ali se equilibrando. E o Libra valoriza muito os relacionamentos, inclusive amoroso. Aliás, Libra, essa vai ser uma semana muito boa para essa parte na sua vida. Se você já tiver uma pessoa especial, é um momento propício para tirar o relacionamento da rotina, fazer programas a dois, se curtirem, sabe? Quebrar a rotina, fazer de repente surpreender o outro. Agora, para você que está solteiro, se você se permitir conhecer pessoas, socializar, você pode mudar isso. Então, Libra, quer uma relação séria, algo com solidez? É a semana em que as conversas poderão trazer bons frutos nesse sentido. As paqueras, então aproveite, tá? Agora, falando com Escorpião, eu sempre falo que Escorpião é um signo de muito poder, né? Eles representam a sedução, a discrição, né? São muito reservados, escorpianos são misteriosos, tá? E eu vou dizer uma coisa, se é um signo que já nos dá a ideia de poder, nesta semana eles estarão exalando poder pessoal. Isso porque Lilith ingressou no signo de Escorpião. Está lá já há um tempinho. E Lilith representa em astrologia o poder, a capacidade de defender aquilo que acredita e aquilo que é importante. Tá? Então, Escorpião conseguirá proteger aquilo que tem valor para eles e estarão defendendo o seu espaço e o seu território, tá? Então, Escorpião estará muito territorialista e empoderado essa semana. Vai ser um período que os nativos conseguirão se manter no controle das coisas. Isso é muito bom, tá? Então, vão passar uma ideia de autorrespeito, tanto de eles se respeitando, mas também os outros, como consequência, respeitando-os. Agora chegamos em Sagitário, um signo divertido, desapegado, aventureiro, que também está numa semana muito boa. Júpiter, que é o regente de Sagitário, encontra-se no signo de Gêmeos. Então, ele pega as características geminianas e transfere para Sagitário. E a gente sabe que Gêmeos é muito comunicativo, é muito perspicaz, é rápido, é veloz no raciocínio. Isso vai fazer com que os sagitarianos ajam dessa maneira, tendo favorecimento para a parte de trabalho, tá? Então, você que é de Sagitário, pode fechar contratos novos essa semana, conseguir vendas. Eu vou dizer, o sagitariano que trabalha com comércio vai estar num excelente momento, tá? Então, aproveite que os astros estão trazendo essa energia e faça também a sua parte. Tem uma outra coisa. Eu falei que Gêmeos é muito inteligente e rápido de raciocínio. O sagitariano, ele vai estar recebendo essa energia, que favorece até para ele a parte de estudos. Então, você que está querendo começar um curso, uma pós-graduação, uma graduação aí no meio do ano, tá? Se programe para isso, ou para adquirir aquele curso e você mesmo estudar, de repente, ou como autodidata também, você está num bom momento para isso. E também é uma fase boa para fazer pequenas viagens, tá? Viagens assim para perto mesmo, até ligadas a trabalho, ou mesmo que seja para espairecer, mas passeios. É um bom momento para isso, tá? Agora, galera, eu vou conversar com Capricórnio. Eu sempre falo que Capricórnio, ele é muito voltado ao trabalho, à carreira e às ambições que ele possui, principalmente de cunho material. Afinal, estamos falando de um signo que é regido pelo elemento terra, tá? E Capricórnio é esforçado, Capricórnio é persistente, Capricórnio persevera. Só que Capricórnio, essa semana não é para isso. Essa é uma semana que os astros estão fazendo você olhar um pouquinho mais para o seu lado espiritual. Inclusive, eu te pergunto, como que você está
em relação à espiritualidade? Você está cuidando dessa parte na sua vida? Será que você não precisa pôr um pouquinho mais de energia? Eu vou te dizer, se você fizer isso, você vai ter favorecimento essa semana. Então, dedique-se às práticas espirituais, mantras, rituais, orações, converse com orixás, com deuses, com Deus, com quem te importa, tá? Espiritualmente, com quem te agrada, com quem você se sente tocado, tá? A semana é boa para isso. E eu vou dizer, né, quando a gente está fortalecido espiritualmente, a gente está fortalecido em absolutamente tudo na vida, tá? Você se sente seguro para você poder vencer as adversidades no trabalho, na vida familiar, tá? No pessoal, nos projetos, porque as adversidades sempre existirão. Mas quando a gente está fortalecido espiritualmente, a gente não dá importância para os problemas. E aí as coisas se desenrolam. É como se você tivesse anticorpos para lidar com tudo. Então, busque cultivar esses anticorpos, Capricórnio. E agora chegou o momento de falarmos com Aquário, um signo que é regido pelo ar, então costuma ser muito solto, livre, né? O signo da liberdade. Agora, essa liberdade às vezes faz com que ele esteja aqui e ali e não foque muito nas coisas. E essa é uma semana, Capricórnio, que você está num período de estruturar coisas na sua vida. Então, quanto mais você trabalhar de modo focado, pondo energia, atenção naquilo que é importante para você, melhor. Haja focando na estabilidade e também na segurança. Busque cultivar a segurança. Segurança material, financeira. Pense no seu futuro, poupe dinheiro, segure, aplique, sabe? Veja o que você pode fazer para você ter uma segurança lá na frente. E é uma semana também, já que estamos falando de segurança, de estabilidade, que se você estiver pretendendo fazer uma mudança de carreira, não que você não possa fazer isso, mas você precisa fazer estando seguro, tá? Então, assim, nada de se aventurar, nada de correr risco, nada de se lançar e depois vamos ver o que vai dar, porque daí não vai dar bom. Então, você só pode trocar algo que você já tenha por alguma outra coisa que também te forneça segurança, tá? E chegamos no último signo do zodíaco, momento de falarmos com os piscianos. Bom, peixes, para você a mensagem é a seguinte: se tiver algo na sua vida que você nota que está um pouco frágil, pode ser que isso desmorone. E não importa em que área da vida é, se é no emprego, se é no amor, se é numa amizade. Essa é uma semana em que, assim, se a torre estiver mexendo em algum aspecto da sua vida, se ela estiver balançando, ela vai cair, tá? E sobre isso você não tem o que fazer, a não ser trabalhar a aceitação e também o desapego. Não adianta a gente ficar tentando segurar uma coisa que já está caindo da nossa vida, que já está se destruindo, finalizando. Senão você vai ter aquela sensação de que você está se esforçando e remando, remando, remando contra a maré, ou dando murro em ponta de faca. E não é por aí, tá? Não se desgaste. Até porque você tenta segurar uma coisa que, se aquilo já tiver finalizado, num determinado momento, isso vai cair, né? E você só vai estar perdendo tempo e energia. Então, é um período que você precisa deixar para trás aquilo que tem de ser deixado, tá? Desapegue do que não serve mais, tá bom? Essa é a mensagem para você, pisciano. Então, gente, para todos os nativos, né, uma semana abençoada. E lembre-se que isso aqui são toques para você conseguir explorar o que tem de bom e suavizar aquilo que não está tão bom, as tendências negativas, tá? Nós podemos suavizá-las quando a gente tem conhecimento. Quando não tem, né, a gente fica o tempo inteiro sendo pego pelos acontecimentos. Agora, quando a gente tem conhecimento, a gente consegue amenizar os problemas, tá? Lembrando, galera, que ainda estamos num período de Mercúrio retrógrado, tá? Fica assim por mais um tempinho, até dia 7 de abril. Então, ainda é uma semana que a gente precisa ser cuidadoso. Ao atravessar a rua, ao dirigir,
tenha mais atenção ao sair do transporte público, ao entrar nele. Por que eu estou falando isso? Porque pode acontecer, às vezes, acidentes, tá? Causados pela falta de atenção. Então, tendo mais atenção, evita-se tudo isso. Não assine contrato ainda essa semana, empurra com a barriga para a semana que vem, se for possível, dá uma enroladinha, tá? Semana que vem vai estar mais favorável, porque daí Mercúrio vai retornar ao movimento direto, tá? Bom, também ainda é uma semana que você pode ter problemas com eletroeletrônicos, tá? Eletrodomésticos. Eu tive na semana passada. Nossa, era problema com internet, era problema com computador, parou de funcionar, outro do nada. Quando a gente vai fazer a live, aí tem que correr para poder arrumar. Então, o problema com fio, né? Começou a dar mau contato. Então, tive vários problemas com aparelhos eletrônicos e muita gente também comentou comigo que teve. Isso tudo é muito típico de Mercúrio retrógrado. Então, você já sabendo, nem se desgaste. Aconteceu, falou, ok, Mercúrio retrógrado, então, na verdade, o que está em jogo é como eu vou lidar com isto. Então, vou buscar lidar de uma forma menos estressante. E galera, nesse período, os conflitos com as pessoas são acentuados, porque as pessoas tendem a entender errado aquilo que você está fazendo e também as suas intenções, tá? Então, não caia. Se você perceber que está para estourar com alguém, essa semana também teve episódio que eu quase estourei, né? Então, o que eu fiz? Eu evitei ver a pessoa, né? Que estava ali testando a minha paciência. Então, o que a gente faz? Por isso, fiquei até uns dias afastado aí de lugares que eu costumo ir habitualmente, para eu não ver, porque se eu visse, eu iria estourar. Então, se você estiver na mesma situação também, evita ver a pessoa, sabe? Ou se distraia com outras coisas, porque é complicado a gente ter alguma discussão quando o Mercúrio está retrógrado, porque a discussão fica ainda mais acentuada, tá? Porque aí ninguém faz esforço para poder entender o outro lado e para ter empatia, sabe? Então, deixa passar, tenha um pouquinho de paciência ainda essa semana e evite ter conversas difíceis, tá? Então, a gente vai usando, né, os conhecimentos da astrologia, tarô, tudo isso para poder dar uma norteada na gente, tá? É essa a ideia. Bom, a gente ainda está num período de retrogradação de Vênus também, então no amor, nos afetos, nas relações importantes, a gente também precisa ser mais cuidadoso e o outro lado, né, a pessoa amada pode se sentir um pouco mais carente ou sem atenção. Busque tentar resolver as coisas com diálogo, tá? É um período que os relacionamentos estão pedindo por revisões, tá? Basicamente é isso. Estamos na lua nova, né, galera? Lua nova favorece o novo, tá? Mas lembre-se que também não é um período tão auspicioso para novos negócios, tá? Vamos deixar passar o Mercúrio retrógrado. Mas podemos aproveitar essa lua nova para coisas mais sutis, renovar as nossas energias, fazer um bom banho de limpeza e renovação, defumar a nossa casa, né, para renovar a energia também do lar, renovar o visual, quer pintar o cabelo, fazer um corte diferente, usar roupas de um estilo diferente para ver como isso impacta, tá? A lua nova, ela favorece absolutamente tudo isso, tá? E essa lua nova, ela também favorece o cuidado com a gente mesmo, com a nossa aparência, tá? Com as nossas emoções, com a nossa saúde. É uma lua nova que acontece aí, né, no signo de Áries, tá? Então ela está trazendo favorecimento para você olhar um pouco mais para a sua individualidade, para você mesmo, inclusive tomar mais as decisões por conta própria essa semana, muito mais isso do que pela influência dos outros, hein? Então evite ficar perguntando para os outros o que você deve fazer, tá? Galera, estou esperando vocês no Instagram, @EduScarfon, no YouTube também. Telefone para consulta é o WhatsApp 11 973 74 5755, tá? Eu ainda estou atendendo, então marque lá sua consulta. Em breve vou tirar um período sabático aí de atendimentos, tá? Mas você pode aí marcar que por enquanto eu estou atendendo com o tarô, tá? E, gente, estou aqui todos os dias, meia-noite, na Vibe Mundial e na Astral TV com esse momento nosso. E sempre agora no começo da semana, vamos fazer o horóscopo juntos, tá? Quero agradecer sua companhia, seu carinho, sua audiência. Vou me despedindo e a gente se vê no próximo programa. Bênçãos brilhantes e até lá!